Agradeço demais, gente, estar aqui com vocês. Tenho um carinho grande pelo Herbert, pela Lidiane. Conheço a família da Lidiane de muitos anos atrás, lá de Realengo, a mãe Dilma, o pai que eu guardo no coração. E fiquei muito feliz quando o Herbert chegou lá na faculdade, dizendo que vinha de Realengo, né? E a gente tinha uma comunidade do pessoal do Rio, lá em São Paulo. Fiquei 18 anos lá, eu e meu esposo, como professores da faculdade. Eu não sou teóloga de carteirinha. Eu arrisco fazer algumas reflexões teológicas pelo aprendizado que eu tive como professora na faculdade, dentro de casa também, diálogo com meu esposo, que é teólogo. Mas minha praia mesmo é a comunicação, como Herbert falou. Sou jornalista, trabalho há muitos anos com projetos de comunicação. E hoje eu tenho trabalhado como pesquisador. Depois que eu voltei de São Paulo, eu tenho cada perna dessa vai para um lugar. Então eu tenho o meu lugar como acadêmica, como pesquisadora. Eu trabalho com o Instituto de Estudos da Religião, o ISER. Quem quiser depois pode conhecer. Eu sou coordenadora da plataforma Religião em Poder, em que a gente analisa esse momento político que o país vive relacionado às religiões, problemas de religiões, não só cristã, mas outras também, que tem uma presença nesse campo político, e a gente oferece nessa plataforma Religião em Poder vários estudos, reflexões, quem quiser pode consultar. E a minha outra perna é a de jornalista, e eu trabalho um projeto chamado Bereia. Bereia é um projeto de enfrentamento à desinformação, as famosas fake news, as mentiras, as falsidades que circulam em ambientes religiosos. Nós somos o único projeto, não é só no Brasil não, esta semana estava num evento latino-americano, é o único projeto da América Latina que faz isso. A gente enfrenta as mentiras que circulam dos celulares, nos WhatsApps, Facebooks, Instagrams e Twitters da vida, em grupos religiosos. E eu tenho sido muito beneficiada para a minha vida participar desse projeto. É um projeto voluntário, militante mesmo, ali de mostrar que é possível ser cristão e trabalhar pela verdade, né? Então, também tem um site, se vocês quiserem, chama Coletivo Bereia, coletivobereia.com.br. Então, como nós conversamos, eu estou aqui hoje, eu fico muito feliz de abrir essa trilha aí das conversas de vida. E como é o mês de março que nós estamos fechando, antecedendo a Páscoa, né? É um mês em que nós tivemos várias oportunidades de refletir sobre o mês da mulher. E vou trazer uma reflexão com vocês nesta manhã sobre isso. E esta semana, particularmente, vocês que acompanham o noticiário, foi aprovada no Senado uma lei para o enfrentamento da misoginia, né, colocando a misoginia na lista de crimes de intolerância, junto com racismo, junto com intolerância com pessoas com deficiência, intolerância religiosa. Então, misoginia, que é a intolerância e o ódio às mulheres, isso está colocado na lei aprovada no Senado. Agora tem que ir para a Câmara. Já posso adiantar que tem um monte de mentira circulando em torno disso aí. Depois as mentiras correm rápido, né? Então, a gente está num contexto de encerramento desse mês da mulher e queria então trazer essa reflexão para vocês, e vou fazer o seguinte: vamos fazer essa reflexão com um método que é um método da teologia na América Latina, que é o ver, julgar e agir. Tá? Então, eu vou falar dentro dessa lógica. Ver o que está acontecendo, vamos julgar. Nós somos cristãs, a gente vai julgar de que forma, né? A partir da nossa fé. E agir, o que a gente pode então fazer, né, com tudo isso. Então, essa é a lógica da conversa que a gente vai ter agora. Sobre ver, né, o que acontece quando a gente fala sobre, especialmente com esse olhar sobre as mulheres, né, sobre o tema mulher, e a gente teve o 8 de março, e a gente teve várias situações neste mês. Uma coisa que a gente sempre tem que pensar é assim: ser humano, somos humanos,
homens e mulheres. Ser humano neste mundo não é fácil. Não é fácil porque ser humano tem muitas contradições. Tem gente que coexiste muito bem, mas tem gente que não sabe viver junto. Aí surgem, desde que o humano é humano, isso está plantado no livro de Gênesis, né? Caim e Abel. Todo mundo tem dentro de si um Caim e um Abel, tá, gente? Só que aí tem horas que o Caim fala mais forte. Tem horas que o Abel fala mais forte. E isso é a história da humanidade. Por isso que está no Gênesis, está lá. A origem do ser humano. A origem do ser humano é de irmão querendo morrer com o irmão e irmão matando o irmão. E aí o que fala mais forte? A gente sempre tem que perguntar isso. Porque não adianta dizer eu sou Abel. Não sou. Tem Caim aqui. Tem Caim aqui que fica irado, que tem inveja, que quer chegar na frente, que quer passar a perna, que faz guerra, que quer ser armado para poder, com a força da arma, se colocar contra o outro, que numa disputa não ouve, só quer falar. Então tudo isso é Caim. E isso a gente tem, tá? Não adianta a gente dizer, por isso que os consultórios hoje de psicólogos, psicólogas, psicanalistas estão cheios, porque essa luta sempre, o livro de Gênesis nos orienta sobre isso. Caim e Abel. Por isso o ser humano não é fácil. Enquanto os seres humanos se agrupam, essas questões, elas sobressaem. E aí quando a gente consegue coexistir, vamos coexistir, apesar das diferenças, lidando com elas, lidando com as controvérsias, mas tem gente que não sabe coexistir. Então vem a destruição. Destruição do que é diferente. E aí o que é diferente é a questão. A gente tem muitas diferenças entre os humanos. Aí tem a diferença homem e mulher, mas tem outras. Tem a diferença de cor da pele, tem a diferença de capacidade física, tem a diferença de língua, tem a diferença de cultura. São muitas diferenças. Por isso que ser humano não é fácil, porque ser humano é o tempo todo a gente está aprendendo a lidar com essas diferenças. E essa diferença homem e mulher, historicamente ninguém sabe encontrar na história quando é que começou, que essa diferença ela não é olhada positivamente, tipo, é legal a gente ser diferente, é legal você ser homem e ter seu jeito de ser, suas características, e é legal eu ser mulher, ter o meu jeito de ser, a minha característica. Em algum dado momento da história que ninguém sabe precisar, se construiu uma ideia de que essa diferença é marcada por superioridade. E aí não dá para a gente precisar quando é que isso começou. Mas se estude sobre isso. Quando é que começou? Só se sabe que é uma coisa muito antiga, de que ser homem e ser mulher é uma diferença, mas que tem uma diferença a mais. Tem o dado da superioridade. Porque essa questão da superioridade também faz parte da dificuldade de ser humano. Não é só dizer que há uma superioridade de homens sobre mulheres, mas também tem o dado da superioridade de pessoas brancas sobre outras pessoas com uma cor que não é branca. Isso foi dado na história da humanidade também. Superioridade de culturas, de uma cultura ocidental sobre uma cultura oriental, ou de uma cultura civilizada e uma cultura não civilizada. Isso foi construindo. Essas diferenças, e quando são dadas as superioridades, é que vão complicando a vida do ser humano, porque a gente vai tendo ser humano de primeira categoria e ser humano de segunda categoria. Eu estou falando alguma coisa que vocês desconhecem? Não, né, gente? Daria tantas experiências que eu digo, é coisa muito antiga, mas que está aí até hoje. São os elevadores, certas pessoas são indicadas, você tem que ir naquele elevador aqui, nesse aqui não pode. São certas situações, esse emprego aqui serve para essa, mas não serve para essa quando a pessoa tem a mesma formação. Esse salário aqui bom vai para essa pessoa, mas essa aqui não precisa de salário, aí que seja suficiente para viver.
E por aí vai, são as distinções que vão sendo feitas, né? Ou então, esse grupo aqui não merece viver nessa terra, vamos acabar com esse grupo aí? Vamos jogar uns mísseis, acaba com esse grupo, limpa a terra e a gente vai fazer um resort nessa terra. Então, é assim que essa dificuldade ser humana. E quando a gente fala de mulher, de homem, de mulher, dessa relação, dessa diferença que é para ser boa, que é para ser olhada como uma coisa boa, a gente vê na história do mundo algo sendo construído como uma diferença que tem que ser marcada por superioridade e inferioridade, por privilégio e desclassificação. E por muito esforço da parte de quem é inferiorizado a se mostrar capaz e a se mostrar ter um lugar neste mundo. E é assim com as mulheres. Eu quero ler Me Avisa do Tempo, porque eu quero ler o texto com vocês, porque já já a gente vai falar como é que a gente julga isso à luz da nossa fé. E a nossa fé está ancorada, baseada num Deus que nunca ficou lá, assim, etéreo, nas alturas, mas um Deus que encarnou, que viveu entre nós, que foi homem, mas que nasceu de mulher. E que valorizou essa mulher, deu um lugar para ela muito especial, como aquela que trouxe a vida, esse Deus, para viver entre nós. A Igreja Católica tem um lugar especial nessa mulher. Nós não temos esse lugar especial, e aí é uma pena que a gente, porque concorre com os católicos, a gente acaba desprezando essa mulher. Mas que, segundo os estudos, tinha cerca de 15 anos quando ela recebeu essa missão. 15 anos. Uma adolescente que é chamada para trazer à vida essa encarnação de Deus. Porque Deus podia ter simplesmente aparecido. Podia. Mas escolheu um caminho de vir do corpo de mulher. Ser um neném frágil, isso a gente pensa um pouco sobre isso. Eu gosto de lembrar disso pro Natal, mas a gente precisa lembrar disso sempre. Ele foi neném, chorou, fez xixi, fez número 1, fez número 2, eu não vou falar outra palavra. Fez número 1, fez número 2, mamou. Vocês imaginam o bebezinho Jesus no peito da mãe? Eu sou mãe. Uma das experiências mais lindas da minha vida era ver o meu filho no meu peito. Quase toda vez que ele estava no meu peito, eu quase chorava. Eu achava aquilo a coisa mais linda, porque é dependência. Para sobreviver, qualquer homem, qualquer mulher, para sobreviver depende da mulher. Deus criou assim. Depende para nascer, depende para sobreviver. Então, o bebezinho feito Deus nasceu cheio de sangue. Não vou nem entrar no detalhe do lugar onde ele nasceu, que aí é uma outra conversa. Como é que Deus escolhe? Esse foi chamado rei, você escolhe nascer no lugar mais sujo que tinha. Numa sociedade que primava pela limpeza. Mas isso é uma outra conversa, para outro dia. E ele nasce de mulher, e ele mama, número 1, número 2, se alimenta, brinca, leva pinto, certamente, não ia fazer bagunça. Tem até uma história contada, né, do pinto que ele levou, que ele sumiu um dia. Então, mas a gente tem poucas histórias desse bebê. Mas foi um bebê nascido de mulher. Esse Deus encarnado. Ele faz questão disso. E coloca a mulher como alguém que foi responsável pela chegada do Salvador, do Redentor, da nossa fé. Isso significa muito. Porque esse que nasceu da mulher teve uma trajetória de encaminhada, de mostrar que não é bem assim, de separar as pessoas, de superioridade. E estava ali numa comunidade que marcava muito isso, essa superioridade.
em relação ao homem e mulher. Se para a mulher ainda hoje é difícil, na sociedade em que Jesus viveu, a coisa era muito difícil. Muito difícil. As mulheres não podiam conversar com pessoas em público, as mulheres não podiam ter um lugar na sociedade, dizer o que ela queria fazer, era muito difícil isso. Quando elas diziam o que queriam fazer, eram dadas como endemoniadas. Tem o caso da Madalena, que aí também é outra conversa. Endemoniada por quê? Só porque ela queria ser quem era ela? Só porque ela não queria casar? Só porque ela queria viver a sua vida? E aí não, endemoniada. Porque tinha vontade própria. Não podia. Não podia. Então, Jesus no seu ministério, na sua caminhada como Deus encarnado, porque Jesus é a encarnação da vontade de Deus. E o que ele mostra com essa vontade de Deus? Não tem homem e mulher. Tem lugar para todo mundo nessa mesa, né? Tem lugar para todo mundo nesse espaço. É para marcar as diferenças. E essas diferenças Deus fez diferente para que alguém complete esse outro alguém. Um tem uma coisa que o outro não tem. O outro tem uma coisa que um não tem. E assim vamos coexistindo e nos completando uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. E aí eu queria trazer para vocês um texto. Como eu sou crente raiz, eu abro o livro, tá? Sou da comunicação, os meus livros são simbólicos, por isso eu vou abrir o livro. Mas vocês podem acompanhar como vocês quiserem. Eu vou ler em Marcos capítulo 5. E eu vou ler, é um trecho longo, mas vale a pena a gente ler, de 21 a 43. E eu queria que vocês participassem da leitura comigo. Como é longo, cada um pode ler um versículo e a gente vai construindo juntos a leitura. Eu leio o primeiro. Eu só peço para não esperar muito, tá? Para a gente não quebrar a leitura. Aí pode ler bem alto, de onde estiver. Marcos 5, 21 a 43. E eu já vou colocar um desafio para vocês. Eu não sou teóloga, mas eu aprendi com os biblistas que os evangelhos têm um estilo de escrita muito legal, que é a escrita sanduíche. O que é a escrita sanduíche? Tem o Júlio aqui, tem o Everett, não sei se mais alguém aqui estudou teologia, que aprende isso com os estudos da Bíblia. O que é o escrito sanduíche? Depois vocês podem procurar nos evangelhos outros sanduíches como esse aqui. O que é um sanduíche? Tem um pedaço de pão e outro pedaço de pão. E no meio tem o quê? Recheio. Hã? Recheio. O que é o mais importante do sanduíche? Recheio. Recheio. Pão pode ser qualquer pão. Mas o que a gente quer saber é qual vai ser o recheio. Então, o recheio é a coisa mais importante. Nós vamos ler agora um texto do sanduíche, tá? Depois eu vou perguntar para vocês o que é o pão e o que é o recheio. E aí a gente vai ver onde estão as mulheres. E o que Jesus está falando sobre as mulheres. Aqui é o coração do ministério de Jesus em relação às mulheres. Nesse texto. E eu já posso adiantar. E a gente pode dar muitos outros exemplos depois sobre isso. Vamos lá. Vou ler o primeiro e vocês vão lendo em seguida. Passando Jesus outra vez num barco para outra banda do lago, né? Ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto no mar. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou ele 10 vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e põe a mão sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo que possuía sem melhorar. A verdade havia piorado. Quando ouviu falar em Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada.
Imediatamente, a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curado daquele mal. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em minha mão? Os seus discípulos responderam: eis a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher sabia o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou a verdade. Jesus lhe disse: filha, sua fé te curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continua incomodando o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, restou de sair e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, que depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Deu para ver o sanduíche? Tem 2 histórias aí, não tem? Começa uma, interrompe, vem outra, e aí volta a primeira história e conclui. Pão e pão. História de quem? Mulheres? Sim, mas qual é o pão? Nossa. Tem 2 pedaços de pão aí. História de Jairo? História interessante, né? A Bíblia vai... Quem faz os títulozinhos da Bíblia? Quando a Bíblia foi elaborada, não tinha títulozinho, tá? O nome que vem é de um homem. Mas a história não é sobre ele, né? Percebe? Percebe que, às vezes, quem coloca os títulozinhos é a Sociedade Bíblica do Brasil, os grupos que traduzem, vão colocando título que dirige a gente, a cabeça da gente, mas na Bíblia não tem título. Isso tudo está contado aqui como uma carta. Os evangelhos são como uma carta, não tem título. Essa é a história, o pão, os pãezinhos, né? As fatias de pão do sanduíche. De uma menina, essa é a história de uma menina muito doente que estava à beira da morte. E que o pai faz de tudo. E ele era o chefe da sinagoga, veja. Era o chefão da região. Jesus não era lá muito bem quisto pelos chefões da região. Mas ele quer tanto que a menina viva, que ele vai procurar Jesus. E o sanduíche, minha gente? O que tem de recheio? O que tem dentro dessas 2 fatias de pão? Cura. De quem? Mulher. Uma mulher que a gente nem nome sabe. Vejam, as mulheres nessa história não tem nome. Nenhuma das 2. A gente fala de uma mulher e de uma menina. Porque naquele tempo não precisava nome. Eram mulheres. Na Bíblia a gente aprende que se contava o povo pelos homens. Está lá. Vai procurar nome de mulher no Números, que é a contagem, o povo tem.
porque se contava a população pelos homens. Aí vem o texto. E acrescentavam-se mulheres e crianças, porque não precisava. É aqui, é ali, é um a mais. Mulher é um a mais. Que vale mesmo são os homens. E o texto do Evangelho, quem escreveu, escreve dentro dessa cultura. Então, para eles, contam homem. Olha quantos nomes de homem tem citado aí nesse texto. Jesus, Jairo, Tiago, João, Pedro. Tá todo mundo aí. Homens. Mas as mulheres, a menina, a mulher. Mas o interessante é que ainda assim, essa mulher, que devia ser uma pessoa mais velha, ela é a parte mais importante da história. Ela é o encheio sobre isso. Que mostra que era uma mulher impura, porque segundo o livro do Levítico, essa mulher não podia entrar em lugar nenhum, nem tocar em nada, porque ela tinha sangue para fora do corpo. Esse era o problema das mulheres, sangue para fora do corpo para os judeus. Na tradição judaica é impureza. Qualquer machucadinho que qualquer um tivesse, estava impuro, sangue fora do corpo. E uma mulher todo mês impura. Essa aqui, 12 anos. Vocês podem imaginar o sofrimento dessa mulher? A discriminação, o sofrimento, a separação, a dificuldade com 12 anos. 12 anos também tem uma coisa aí, né? 4 vezes 3. Os números na Bíblia têm todo um sentido. 4 totalidades. Os 4 cantos da terra. 3, aquilo que tem que ser enfatizado. Santo, santo, santo. 4 e 3 são números muito importantes na Bíblia. 40 anos no deserto, 40 anos de Jesus se preparando, 40 dias de Jesus se preparando no deserto. 4 vezes 3, 12, significa tudo na vida de alguém. 12 é tudo. Tudo. Então, tudo na vida daquela mulher era sofrimento. 12 anos de sangue para fora do corpo. E ela, com tanta fé, não quis nem falar com Jesus. Ela não podia nem falar com ninguém, né, minha gente? E ela toca em Jesus. Gente, Jesus é feito impuro por essa mulher. Ela não podia tocar em ninguém. E ela sabe que ela estava fazendo Jesus impuro. Ela toca. No que ela toca, ela sabe que está fazendo uma coisa errada pela lei. Podia ser presa, linchada, mas ela toca. E ela é curada. Imagina o coração dessa mulher quando Jesus pergunta: quem me tocou? Ela é pensando, ele vai me matar aqui, ele vai me denunciar, eu toquei, eu fiz ele impuro, ele vai me acusar. Mas Jesus fala: mulher, é grande a sua fé. Não vou nem falar que os discípulos desfizeram Jesus. Quem é Jesus? Como que quer saber quem te encostou? Tem uma multidão aqui. Jesus. Os discípulos são um problema, tá? Mas isso é outra conversa. Eles estão sempre desfazendo, sempre colocando dificuldades. Somos nós, né? Mas isso é conversa para outro dia. Mas Jesus vai e fala: essa mulher tem uma fé enorme, vai em paz, você está curada. Vai viver sua vida que você merece viver. Esse é o recheio. Mulheres merecem viver. Mulher não foi feita para sofrer. Deus ama essas mulheres do mesmo jeito que ama os homens. Eu valorizo vocês. A sua fé tem valor. E é Deus falando, minha gente. E aí, esse recheio, que é a parte principal, tem um pão dando a força para ele, sustentando esse recheio. Jesus vai na casa de Jairo. E quando está todo mundo falando: ó, tua filha já morreu. Preocupa não, só mais uma menina. Preocupa não. É menina, não vai montar beijo. Isso que está embutido nessa palavra, tá? Ah, não precisa ir lá não, já morreu. 171 numa escola. Não vão fazer diferença nesse mundo. O míssil lá que caiu. Criança, menino, não vai fazer diferença.
se jogasse num quartel cheio de homens, aí o mundo estava em polvorosa, matou os homens fortes. Garotinha, 171. Isso está no Evangelho, minha gente. Isso é antigo. Antigo. Morreu. Não culpa não. Mas Jesus, ele vai até o fim. Essa menina merece viver. Assim como aquela mulher dos 12 anos de sofrimento mereceu viver. E Jesus tem uma palavra que ele não precisava nem dar. Bastava um toque, como foi o da mulher. Mas Jesus fala uma palavra, gente, que tem que ecoar para nós até hoje. A palavra que ele fala: levanta-te, menina. Levanta-te. Não abaixa a cabeça, não fica derrotada, não fica morta em vida. A outra mulher era uma morta em vida. Jesus ressuscita duas nesse sanduíche evangelho. Levanta-te, menina. Vai viver, a vida é tua, você merece. Deus quer você viva nesse mundo, vivendo junto com os outros, coexistir. Falei demais. Eu vou parar. Quando eu falei do veres julgar e agir, tá aí, gente. Discípula, entra assim nos passos de Jesus. E a gente tem que botar a mão em um monte de meninas que estão aí quase que mortas-vivas. Mulheres com a violência doméstica, com a misoginia. Hoje tem os tais dos red pills aí, botando para quebrar, chamando gente para humilhar mulheres. O negócio tá feio, porque não querem que as mulheres se coloquem nesse mundo. Mas a gente está aí para dar a mão, como Jesus fez. Levanta-te, menina, não fica derrotado. Essa é a palavra que a gente vai levar com a gente hoje. Pode ser? Obrigada. A gente pode começar alguns minutinhos ainda, né? Se você quiser. Primeiro eu queria dizer assim, é muito interessante, né? Como a mesma Bíblia, dependendo do personagem que a gente pensa para ser a nossa referência de pensamento, de reflexão, muda tudo, né? A Magali falou que Jairo é a pessoa principal, mas as mulheres são as pessoas principais do texto, de como Jesus se relaciona com elas, né? Eu acho que isso também é uma dica para a gente, ao ler o texto, talvez pensar nessas relações dessas pessoas que geralmente estão meio apagadas, meio enfraquecidas ali na nossa leitura, não ser levado pelo tipo, isso ajuda muito. Mas, Magali, eu queria te fazer algumas perguntas, que na verdade foi a Lidiane que organizou. Eu pedi para a Lid fazer isso, porque como ela não estaria com as crianças, eu pensei, poxa, eu gostaria que a Lid estivesse conversando com a Magali, não eu. Mas a gente, nós somos uma comunidade pequena, então todo mundo meio que faz tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente vai se organizando aqui por enquanto para isso. A Lid, eu vou fazer logo as duas questões aqui para você ajudar a gente a pensar. A primeira é: por que as mulheres continuam desprotegidas mesmo dentro da igreja? 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. Pesquisas já mostraram que parte significativa dessas mulheres são evangélicas. A fonte é a Agência Senado. E aí eu já vou puxar para uma outra pergunta para juntar as duas e você ajudar a gente a pensar. Historicamente, a família foi defendida como um projeto de Deus, mesmo quando representava uma relação de submissão e até mesmo de violência. Como superar a defesa da família apenas como uma bandeira político-religiosa e experimentar a família como um lugar de amor? Muito bom. Quantas horas a gente tem? 10 minutos. Não, muito bom, porque são questões que
eu vou colocar aqui algumas respostas, mas nada é definitivo. Elas têm que nos perseguir, elas têm que nos acompanhar e a gente tem que ter mais oportunidade de aprofundar. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse espaço aqui e porque que tem a ver com a primeira pergunta, que a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso, não é em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar. Porque, lamentavelmente, o índice, e há pesquisas de mulheres do mundo evangélico que vão para a universidade, vão pesquisar essa situação da violência dentro das igrejas. Eu orientei na comunicação, lá no MESP, uma aluna de mestrado que fez uma pesquisa sobre as cartas que vão para o programa do pastor R.R. Soares. Ele não tem umas cartas que ele lê, ele responde cartas que as pessoas mandam, e a maioria é de mulheres que escrevem essas cartas. Então tem gente pesquisando isso, né? E essas pesquisas mostram, infelizmente, como mulheres das igrejas são vulneráveis à violência doméstica, abuso. E violência não é só bater não, tá, gente? Violência é ficar no dinheiro da mulher em trabalho a semana inteira e tem que entregar o dinheiro, não fica nada para ela. Então, a violência patrimonial, isso acontece muito. É a violência simbólica de dizer, você não presta para nada, olha aí essa comida, não vou comer essa comida. E que são várias violências, que às vezes a gente fala violência doméstica, pensa só na violência física, mas é um conjunto de violências, a simbólica, a patrimonial e tudo isso, né? Eu conheci um caso de uma mulher que trabalhava na universidade e que ela ficou afastada vários dias porque o marido não gostou da roupa passada, que estava mal passada, pegou um ferro e colocou no peito dela, um ferro quente. E ela ficou afastada e o pessoal da universidade a ajudou aí na delegacia da mulher, que era ali em Colaba, né? Para denunciar. Esse tipo de coisa, gente, é uma violência em muitos sentidos, né? E o que acontece? Em muitas igrejas, na tradição cristã, não só evangélica, católica também, as mulheres são orientadas a orar pelos esposos, para que eles se convertam. São orientadas a aguentarem firme, porque Deus fala que o marido é o cabeça do lar. Onde é que está isso? O apóstolo Paulo fala. Mas aí a gente tem que fazer outro estudo bíblico aqui, que eu aprendi com meus colegas, né? Esse é o primeiro apóstolo Paulo. Depois ele mesmo muda de ideia. Quando a gente vai ler Gálatas, depois Romanos, ele vai dizer, não tem homem nem mulher. Porque o texto que ele fala, tudo lá, o cabeça, Jesus vai voltar rápido, se prepare. Isso é logo que ele se converte, que ele escreve essas coisas. Depois ele vai mudar. É que as pessoas leem a Bíblia como se fosse uma ordem cronológica das coisas. E não é. A Bíblia não foi feita para ser assim. Então, tem orientações para as mulheres. Nessas cartas da R.R. Soares que eu orientei a aluna, ele respondia assim. A mulher falava, meu marido não gosta de nada que eu faço. Meu marido fala que eu sou péssima esposa. O que eu faço? Aí ele falava, aguenta firme, valoriza seu marido, né? Então a coisa vai se perpetuando. Daí, nessa orientação, as esposas acabarem sofrendo muito dentro das igrejas, não só evangélicas, mas na católica também. Então é uma leitura cristã que não é a leitura desse espaço que a gente tem a oportunidade e que, graças a Deus, há outros espaços também, essas mulheres evangélicas que estão com a pesquisa, que levam as pesquisas para suas comunidades, criam movimentos como a EIG, não sei se vocês conhecem, EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, né? Então, que estão trabalhando nesse sentido. Aí a outra pergunta eu esqueci. A outra pergunta é basicamente sobre como que a gente transforma essa família idealizada politicamente, religiosamente, num espaço de amor. Gente, o Elliot falou da leitura da Bíblia, que a gente tem a mesma Bíblia, mas cada um põe o óculos que acha que deve ser, né? Para fazer essa leitura. Então, o óculos da família
modelo, que a família é projeto de Deus. É projeto de Deus, sim, é. Mas na primeira família, do Gênesis, o irmão matou o irmão. Na primeira. E se a gente for pesquisar a família, o Abraão vendeu a mulher. A Sara foi vendida. Vem cá, de qual família perfeita da Bíblia nós estamos falando? O Davi, vocês sabem muito bem a história da família. Como é que foi a família do Davi? Os filhos do Davi tinham um lar que foi comparado a um escorpião de tão ruim que ele era. Vem cá. Então a gente sempre tem que perguntar. Quando usa a Bíblia, projeto de Deus, eu creio que família é projeto de Deus. Mas isso tem que ser feito numa leitura de vontade de Deus à luz do que Jesus viveu em relação à sua própria família. Porque as famílias da Bíblia, não dá para ficar pensando essa é boa, porque a Bíblia é um livro tão bonito que ela mostra as contradições do ser humano, gente. A Bíblia não esconde nada. Não esconde nada. O único modelo perfeito que a gente tem de seguir os passos é Jesus. Esse sim. Esse sim. E mesmo assim, Jesus algumas vezes foi desafiado e aceitou um desafio e mudou. Jesus mesmo... A história da mulher, tem tantas mulheres. Uma mulher desafiou Jesus. Dá a bênção lá para minha filha que está morrendo. Não vou, você não é judia. Poxa, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Jesus falou, poxa, que fé que você tem. Eu vou. E curou com uma palavra a filha daquela mulher, que era de outra religião, de outro país, não era judia. Então Jesus mesmo, ele mostrava que a gente tem que ser desafiado, acima de tudo, pelo amor de Deus. É a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que as pessoas vivam com essas diferenças ressaltadas, superioridade e a guerra. Isso não é de Deus, né? Então, família é projeto de Deus, sim, porque Deus quer que as pessoas vivam felizes. Mas nem toda família está enquadrada no mesmo modelo. A gente tem famílias que se recompõem, famílias que são formadas... Não tem homem na família, mas é uma família. Eu tenho um primo que a esposa dele foi embora, ele deixou a menina. Então é o meu primo, minha tia e a menina. Não tem a mãe da menina. Mas não é uma família, é uma família, né? Então, por aí vai. Esse é o projeto de Deus, que as famílias se encontrem em caminhos de vida plena, vida em abundância, vida feliz, com respeito, com amor, com misericórdia, e não modelos, porque se a gente for falar da Bíblia, então vamos falar de todas as famílias, a começar da primeira, que o marido mentiu para a mulher, Adão e Eva. Tem mentira desde o começo ali, mentira da mulher. É o filho com um mata o outro. E por aí vai. A gente poderia ficar aqui falando de muitas famílias e suas dificuldades. Mas ainda assim, são famílias de Deus. Que a Bíblia coloca. São de Deus. Com todas as suas contradições, suas buscas. E Deus abençoa o processo de busca de chegar perto daquilo que é a vontade de Deus, né? Então, e aí... Eu queria só falar uma coisinha do Jairo, porque eu falei que ele não é a personagem principal, mas o Jairo é uma figura muito importante, porque naquela época, as pessoas, quando nascia criança, se viesse menina, aí elas falavam, é menina, é. E em algumas culturas ainda é assim. Eu diria até dentro do Brasil. Algumas famílias, quando nasce uma menina, poxa, tem um menino para vestir a camisa do time, para jogar bola comigo, menina, né? ainda existe esse tipo de coisa. E aí o Jairo, ele não entrou nessa. A filha estava morrendo, ele foi atrás da vida para a filha dele. Ele desceu do orgulho de ser o chefe da sinagoga para falar com aquele que não era bem visto pelos judeus. Os judeus
de poder, né? Jairo foi lá, ele correu atrás, né? Isso é tão bacana, né? Então Jairo é uma pessoa para a gente olhar como aquele que valorizou a vida da filha mulher. Então isso é bonito. Você talvez tenha muitas perguntas e questões. A gente vai poder conversar isso mais profundamente nas Casas Vivas. É nosso espaço também, a gente batendo papo. Você pode perguntar a Magali quando terminar aqui, né, para fazer perguntas. Eu queria dar uma palavrinha final, depois para a Magali, se ela quiser, a gente vai até meio dia 15, que desde que eu resolvi plantar uma igreja, né, aqui junto com vocês, né, de ter uma comunidade de fé onde a gente pudesse conversar sobre o Evangelho, ao redor de Cristo, ao redor de Jesus, né. Uma das coisas para mim que ficou muito claro na minha cabeça, e não é à toa o nome Viva, é que eu gostaria muito que nessa comunidade a vida sempre prevalecesse sobre qualquer tipo de morte. Seja a morte pela intolerância, como a gente conversou na semana passada, seja a morte pela violência desmedida, seja a morte pela nossa incapacidade de ser tolerantes com os diferentes, mas viva. Um lugar onde qualquer pessoa pudesse entrar aqui e falar: eu encontrei um lugar de acolhimento e eu saio dali transformado por esse amor, por esse acolhimento, por essa vida. E por isso também dizer que, mesmo sabendo disso, nós não temos controle da realidade do dia a dia de cada uma das pessoas, nem da minha. Por isso que é um esforço contínuo nosso da gente valorizar os aspectos de vida nas nossas relações, especialmente entre homens e mulheres, especialmente nessa relação que é tão próxima, desafiadora, dentro das nossas casas, que são relações de microabusos que a gente permite acontecer dentro da casa, a maneira como fala, a maneira como se porta, a nossa incapacidade de manejar bem as nossas emoções, de modo que a gente encontre destinos mais saudáveis para aquilo que está acontecendo. Então, a violência nem sempre se demonstra de maneira assim tão explícita, mas muitas das vezes em coisas tão pequenas, que eu acho que a gente tem que repensar, buscar uma terapia, buscar alguma conversa, algum tipo de coisa, leitura, pessoas que estejam mais avançadas, digamos assim, com a mente mais expandida para certos assuntos do que a gente. E, especialmente, conseguir, de alguma maneira, crescer para que nós possamos promover tipos de relações e tipos de comunidade, tipos de vida em que o outro não saia prejudicado dela. Existem maneiras de viver que alguém sai prejudicado, existem maneiras de viver que as pessoas saem mais livres. Então, você está gravando, mas assim, na minha relação, por exemplo, com a Lidiane, a gente vive de maneira bastante livre com a nossa vida. Não tem essa... e eu acho que isso tem que acontecer mesmo, né? De ter liberdade um para o outro, para as pessoas diferentes. Essa ideia de que eu vou achar metade da minha maçã, isso aí estraga a vida de uma pessoa. Nós somos seres inteiros, cada um é 100%, cada um é do seu jeito, do seu modo. No que é possível a gente tolera, no que é impossível a gente discorda, tudo bem. E naquilo que é bom, que é a parte da nossa relação amorosa, a gente constrói junto. Então, eu acho que casamento não pode ser uma coisa idealizada. O casamento é projeto de Deus. O projeto de Deus é tudo aquilo que é bom pra gente. Como a Magali falou, na Bíblia não existe um modelo de família. Isso é uma coisa criada pela Revolução Industrial, que o homem teve que ir para lá para trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. E aí hoje tem uma ideia de homeschooling, escola cristã, tudo que é maneira de tentar proteger as crianças. E o que protege uma criança de verdade são pessoas saudáveis lidando com essa criança de maneira saudável, de modo que ela possa amadurecer, né? O Winnicott, que é um psicanalista importante inglês, que inclusive era metodista, ele diz uma coisa muito interessante, que é essa capacidade dos pais serem suficientemente bons, isso é, acolher, amar, conter a criança, ajudar ela, sendo humanos com ela
ela se desenvolve, né? A criança tem essa potência de vida toda nela que ela vai se desenvolver. Então, famílias saudáveis, comunidades de fé saudáveis, relações saudáveis, é o que a gente tem que buscar para construir o mundo, né? Não sermos pessoas que prejudiquem as mulheres, né? De nenhuma maneira. Viva uma igreja que tem a maior parte de mulheres. Eu fiz intencionalmente a ideia de convidar a Magali, uma mulher, para falar aqui com a gente. Magali, se você quiser fazer uma consideração que eu acho importante. Eu só quero compartilhar com vocês na linha do que a gente acabou de compartilhar. Em julho deste ano, eu vou fazer 40 anos de casado. 40 anos. E a gente avalia, nós dois, meu marido e o Cláudio, que a gente conseguiu chegar nesses 40 anos. Não que não tenha tensões e algumas diferenças entre nós, mas acima de tudo porque houve respeito pela individualidade de cada um. Ninguém teve que abrir mão de ser para ser junto, né? Porque muitas vezes se coloca isso, né? Para estar junto você tem que abrir mão do que você é. Não, claro que para estar junto você tem que ter ali uma negociação, um equilíbrio, a gente abre mão aqui, mas o outro também tem que abrir. Abre aqui de uma coisa, mas não de ser quem a gente é, né? E isso é fundamental, de ter os próprios, cada um tem os seus amigos, cada um fazer aquilo que gosta. A gente conhece um casal que tem muitas dificuldades, e até na hora de fazer o número 2, era a mesma hora. Tinha hora marcada. É verdade, eu não tô mentindo, não. A gente achava isso tão esquisito. E aí falava, Lana, tá na hora. A gente tava lá em casa, hora de quê? Hora de... Sabe, até uma coisa estranha, tem umas relações estranhas. Então, a gente está falando de casamento, mas isso também em relação a estar junto, namorando, ou ficando, que é a forma hoje de dizer, ou mesmo com amizades. Amizade, né? Um relacionamento próximo de amizade. Muitas vezes a amizade se rompem porque a amizade está exigindo que a pessoa não seja quem ela é naquele relacionamento. E às vezes nas igrejas também. Ao invés de ser um corpo diverso, onde as pessoas se ouvem, se respeitam, quer fazer o padrão que todo mundo tem que se encaixar naquele padrão. Então isso é das relações, né? Então é um desafio enorme pra gente. Ser humano não é fácil, mas a gente pode ir buscando formas, e como fazem os jogadores de futebol, driblar para a bola chegar no gol. Muitas vezes tem que ser assim, né? Os dribles para a bola chegar no gol. Obrigado, Magali. Obrigado, gente, por ter vindo hoje, né? E ter esse momento aqui. Espero que tenha sido realmente assim transformador. Ajuda a abrir a nossa cabeça, ajuda a pensar a Bíblia de uma maneira talvez um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu ia chamar o Ramon e a Dani aqui para fazer a música, mas eu preferi usar o tempo da música final para a gente ter mais tempo com a Magali aqui hoje, tá bom? Desculpe aí. Eu queria que vocês aplaudissem, mas antes eu quero levar um